E aí, gente, então, como a gente viu nos slides anteriores, vimos a estrutura em si, qual a função que esse tecido sanguíneo tem. E agora nós vamos falar em si sobre a questão dos glóbulos brancos, né, que são as nossas lindas células de defesa. Como é que elas são classificadas? Tá? Primeiro você vai ter que prestar atenção nas estruturas do núcleo que cada glóbulo branco desse tem. E em outra classificação, que é essa aqui, ó, é esta, ó, se ele possui grânulos, que são esses pontinhos, vocês estão vendo aqui, ó, esses pontinhos que vocês veem aqui no tecido sanguíneo. Esses são os pontinhos importantíssimos para a gente. Esse tecido sanguíneo é o famosinho granulócito. Por que granulócito? Que possui grânulos, tá? Ele vai ser classificado em três. O primeiro que a gente vai ter é o neutrófilo. Já a gente discute por que neutrófilo. Coloque somente o nome, tá? Vamos com calma, devagarzinho. A gente já chega lá. O segundo são os eosinófilos. E o terceiro, caso que a gente vai notar, são os basófilos. Não coloque não se aveste não coloque função agora não, calma, né? Primeiro, sabe classificar neutrófilos, eosinófilos e basófilos. Todos esses três pertencem ao grupo dos glóbulos brancos, ditos como os granulócitos. E o que é o granulócito? Que possui grânulos em si, tá? É na estrutura geral. Qual o primeiro? Neutrófilos, eosinófilos e basófilos. Gente, esse nome neutro, eusi, baso, lembra alguma coisa a vocês? Claro que lembra, professor. Quando eu falo de neutrófilo, eu lembro de neutro. Eosinófilo, eu lembro de ácido. Basófilo, eu lembro de básico. E o que você falou que eosinófilo ácido é porque o eosinófilo também pode ser conhecido como acidófilo, tá? Professor, por que isso? É porque quando você pega um exame de sangue para analisar esses glóbulos brancos, são os glóbulos de células de defesa, você vai analisar o quê? Primeiro, a estrutura bioquímica, óbvio, e também o pH. Quando ele fala de neutrófilos, porque esses glóbulos brancos do tipo neutrófilos, eles conseguem ser colorado foi ótimo, né? Eles conseguem ter uma pigmentação melhor na micrografia com pH neutro. Os eosinófilos com pH ácido, por isso que é chamado de acidófilos também. E os basófilos com pH o quê? Básico, ou também chamado de alcalino, tá? Então essa é a importância que a gente encontra em relação aos glóbulos brancos ou aos leucócitos, que são quem? Os neutrófilos, eosinófilos e os basófilos. Fizemos essa diferença, agora sim, vamos detalhar cada um desses caras aqui. Gente, quando a gente fala de neutrófilo, a gente vai observar esse núcleo aqui, ó. Eu tenho um, eu tenho dois e eu tenho três. Eu digo que esse cara, ele tem muitos núcleos, ou na verdade não é núcleo em si. A gente chama ele de lóbulos, né? Eu tenho três lóbulos. Então, eu posso ter no neutrófilo de 2 a 5. Geralmente, gente, o que cai com bastante frequência para ensino médio é o trilobado, que é esse aqui, né? Então, ouviu que tem três lóbulos, são os neutrófilos, tá? Então, primeira coisa, saber classificar, olha para a imagem, ver se ele tem grânulos ou não, quantos lóbulos ele vai ter. E o mais importante de todos, o primordial, é saber isto aqui. Os neutrófilos, eles agem em fagocitose, é a função, gente. O que é que esses caras fazem? É a nossa primeira linha de defesa. E, gente, isso aqui, né, eu vou até, vou até colocar de outra cor. Não, volte para cá, né, vamos para cá, porque isso é importantíssimo. Infecções bacterianas. Gente, cada célula de defesa dessa, ele vai agir por algum tipo de infecção no teu organismo. Esses neutrófilos, quando você tem uma infecção bacteriana, é eles que vão interagir naquele meio e tentar retirar, né, aquelas lindas impurezas daquele cara ali que está ali, tá? É a nossa primeira linha de defesa. Agora lembre o seguinte, quando essa linha de defesa ela pode morrer, pode. Então, esses caras, esses neutrófilos, eles também são famosinhos para formar aquele prurido gostosinho que é o pus. O pus é formado pelos neutrófilos, porque é a nossa primeira linha de defesa. Ele faz isso como forma de tentar segurar ali para que as plaquetas consigam fazer depois o papel dele, tá? Então, falou, por exemplo, formação de pus, infecção bacteriana, primeira linha de defesa, com certeza é os neutrófilos. Três lóbulos é o neutrófilo. É granulócito, é o neutrófilo. Então você tem que prestar muita atenção em relação às estruturas e principalmente sobre a função. A função é muito importante para a gente.
O outro é os eosinófilos. Os eosinófilos, eles também têm pigmentação né, ácida, lembra disso? A diferença é que ele tem 2 lóbulos apenas. A gente chamamos eles que eles são bilobados. Qual a importância para a gente? É que esses caras que são bilobados, né, eles vão agir também como fagocitose. Mas, gente, a infecção não é a mesma. A infecção que esse cara vai agir é infecção parasitária, ou também chamada de infecção eumíntica, com H, tá? Então, vermes, né? E principalmente vermes. Então, falou em vermes, já interligue aos eosinófilos, aos acidófilos. E também a processos alérgicos. Eu falei processos alérgicos, tá? Porque eles vão soltando substâncias tóxicas e antihistamínica. Vamos lá, riniteiros e sinusiteiros de plantão, né? Substâncias tóxicas. Você pode estar passando por um momento de estresse, né, em relação às alergias, e esse cara aqui, ele vai tentar te defender, né, porque é uma célula de defesa, só que vai chegar lá, ele vai se deparar com a rinite. Então, ele não vai conseguir, então, fazer o seu papel, e ele vai lançando mais células de defesa, e aí você vai tendo algumas reações. Ele não lança os mediadores químicos que vão dar a sonolência, a vasodilatação, não. Mas ele lança os primeiros processos, os primeiros sinais alérgicos são sim dos eosinófilos. O último dos granulócitos são os basófilos, cujo núcleo ele tem um formato de S, tá? Então, ouviu falar nesse o núcleo forma um formato de S, né? Já sabe, é os basófilos. Enquanto esses dois caras ficam com infecções bacterianas, esse aqui com infecções parasitárias, principalmente os vermes e processos alérgicos, a gente tem os basófilos, aonde eles vão ser células de defesas muito sensíveis. Eles vão ter uma reação inflamatória para aquilo que a gente chama de hipersensibilidade, tá? Então, reação inflamatória. E é este cara, agora sim, que ele vai lançar os mediadores químicos, que são a heparina e a histamina. A heparina, você já viu, monstro. A heparina ela é um polissacarídeo, você viu isso lá na aula de bioquímica. E a histamina ela é um vasodilatador. O que acontece com esses caras? Vamos pensar no seguinte. Os basófilos, eles lançam esses mediadores químicos para melhorar, né, aquela reação ali, como, por exemplo, vamos pensar numa situação. Vamos lá. Os eosinófilos, eles lançaram processos alérgicos, mas eles não conseguem lançar o que a gente chama dos mediadores químicos. Então, os eosinófilos vão lá e lançam, né, esses processos alérgicos, lançam substâncias tóxicas no organismo, né, e os basófilos veem, tem alguma coisa errada, então eu vou lá melhorar aquela sensibilidade daquele momento ali. Ou quando você faz o quê? Você ingere algum antialérgico, né? Que é para melhorar aquela parte ali. O antialérgico, gente, também tem uma parte de muita histamina, né? Observe que geralmente como a gente chama? Os remédios, né, os histamínicos da vida, eles são vasodilatadores e por isso dá aquela sonolência, aquela calma, né? Porque o intuito dele é isso, por que os antialérgicos dilatam, professor? Se você observar, obrigado, né? Gente, foi mal. Se você observar, os antialérgicos eles precisam fazer a vasodilatação, que é para melhorar o fluxo de sangue, melhorar o transporte de gases para que você fique aquele aspecto de entupido direto, tá? E por isso que também causa sonolência, porque ele quer que o corpo repouse, né, sempre na horizontal, né? Ok, galerinha? Tranquilo? De boa? Então, essas são as diferenças. Esse que nós vimos. Primeiro, saber classificar a quantidade de lóbulos do núcleo é importantíssimo. O pH e que todos esses três possuem grânulos. Então, são granulócitos. Tá ok? A infecção é importantíssima. Neutrófilo bacteriana. Isso tem que estar um quadro bem bonitinho no teu quarto, pensa. Então, preste atenção nisso, tá? Aqui, nós vamos ter os agranulócitos. Só são dois, tá, gente? Então, os agranulócitos. Ou seja, observe aqui. Não tem grânulos. Olha para esses caras. Olha os pontinhos aqui. Aparecem grânulos. Esse aqui não. Eles são agranulócitos. Ou seja, se você observar, eu tenho dois tipos. Os monócitos e eu tenho os linfócitos. Certo? Quais as diferenças entre esses dois caras? O monócito, né, o famosinho monócito, que vai ter o formato de uma ferradura. Certo? Muita gente não consegue interagir, dizer que isso é uma ferradura, mas tudo bem.
Mas a mais importante de todas é que você sabe que ele não possui grânulos. Importantíssimo. E que ele vai agir, sim, com infecções mais graves. Quando o organismo precisa até mesmo fagocitar e triturar ou cortar de vez aquela infecção, é esses monócitos que vão estar em interação para você melhor ter uma recuperação do teu sistema imune, certo? Então, os glóbulos brancos são classificados como os granulócitos. Dentre os granulócitos, nós temos quem? Os neutrófilos, os eosinófilos e os basófilos. Nos agranulócitos, nós vamos ter os monócitos e os linfócitos. Os monócitos, eles vão estar com infecções muito graves. Agora, lembre o seguinte, esses monócitos é quando ele estiver na corrente sanguínea. A partir do momento que ele vai para outro tecido, então vamos pensar que você lesionou o tecido muscular. Quando você fizer isso, ele se transforma em outro formato. Então, o monócito, por um movimento chamado de diapedese, ele sai do sangue e vai para os outros tecidos em forma de macrófago, que não deixa de fazer a sua função, que é a função de fagocitar, né? E lembre-se também que nos outros tecidos a gente tem uma exceção, né? Com a exceção de quem? Dos osteoclastos. Lembra que nós falamos do tecido ósseo, que os osteoclastos fazem o processo de fagocitose, ou seja, ele faz aquele processo de estar renovando a matriz óssea, né, e triturando, entre aspas, a matriz óssea. Então, lembre-se que os monócitos é quando eles estiverem na corrente sanguínea, lá paradinho, interagindo na corrente sanguínea. A partir do momento que outro tecido precisa dele, ele sai de monócito e se transforma em macrófago para então tentar retirar aquela lesão ali daquele organismo. Beleza, então? E os linfócitos, gente? Os linfócitos, né, são as nossas células, a base imunológica. Gente, isso aqui é muito importante. A gente vai voltar a falar sobre esses caras lá em sistema imune. A gente vai ter uma introdução agora, mas preste atenção. É muito importante. A questão de vacinas vai ser muito importante para a gente debater o sistema imune e linfático. Então, prestem atenção. No sistema imune e linfático, né, a gente vai ter esses dois caras aqui, ó, que são os linfócitos B e os linfócitos T. Na corrente sanguínea, o linfócito T, quando ele recebe um antígeno que é um corpo estranho, ele se transforma em uma célula que nós já debatemos com ela lá no início, de tecido, lembro, tecido conjuntiva ainda, lá no início, ele falou, olha, essa aqui é as células. Lembra que a gente falou dos fibroblastos, mastócitos, falamos dos monócitos, falamos sobre os plasmócitos. Então, esses caras aqui, eles agem em reação ao anticorpo. São células de defesa. Então, o linfócito B, quando ele recebe uma ação de ter uma resposta imunológica mais rápida, ele sai de células do linfócito B e se transforma em plasmócito para melhor interagir com aquele meio ali. E os linfócitos B e T, eles ficam mais propensos a estarem interligados a infecções virais, certo? Onde requer um maior impacto do nosso sistema. Esses linfócitos T, gente, não se preocupe, tá? Eu vou colocar aqui, mas nós vamos debater ele em sistemas imunológicos, não se preocupe na fisiologia do sistema imune, vacina e por aí vai. Esse linfócito T, a gente tem então a formação dele como sendo o linfócito TCD4 e o linfócito TCD8. Tá? Nós vamos entender se há diferença entre esses dois, não se preocupe. Então você tem o linfócito B, que é a base, né, de fabricação do teu anticorpo, como você também tem os auxiliares, que são o linfócito T, o CD4 e o CD8. Beleza? Então, galerinha, então não perde as próximas aulas, preste atenção e vamos embora, que na próxima aula vai ter essa beluzazinha aqui, que é as plaquetas, que também tem uma noiazinha legal, que é a parte também de tamponamento, de coagulação sanguínea e por aí vai, beleza? Então, até a próxima aula e aguardo vocês!